vamos começar com a análise de conjuntura no contexto das eleições e da crise fabricada. E no meio dessa análise, eu já vou falar da dívida dos estados, porque não tem como separar, tá? Essa questão da dívida dos estados da conjuntura geral do país. E eu queria começar exatamente pela questão das eleições. Então, nós precisamos divulgar. Essa carta aberta foi mandada para todos os partidos políticos e, anexo a essa carta, tem um questionário que a gente pediu aos partidos para mandar para os candidatos. Mas os partidos não enviaram, porque os candidatos que a gente conhece, a gente pergunta, olha, você ainda não respondeu o questionário da auditoria? Ele fala, qual questionário? Ninguém está sabendo. Então, eu inicio aqui essa análise de conjuntura, né, falando da importância dessas eleições e pedindo a todos e todas que divulguem essa carta aberta e, junto com o seu anexo, os dois documentos estão num link só, que está aí na tela, está também em destaque na página da Auditoria Cidadã. Inclusive, nós acabamos de reiterar com uma nova carta aos partidos. Nessa nova carta, a gente inclui, inclusive, a questão da campanha pelo limite dos juros no Brasil. Bom, nesse contexto de eleições e da crise fabricada, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para o nosso debate é por que o Banco Central está empurrando o país para uma recessão ainda mais grave do que a que já temos vivido desde 2015. Isso é nítido. Isso o próprio presidente do Banco Central falou. Olha aí esse recorte aí do Correio Brasiliense, que está aí na tela. Olha as aspas que o Correio Brasiliense colocou para o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Gente, ele que falou, não sou eu que estou falando que o Banco Central está julgando o país numa crise, não. Ele sabe que está julgando e ele está convicto que tem que julgar. Tem que empurrar o país para essa crise, para recuperar a credibilidade. Credibilidade perante quem? Perante o próprio mercado financeiro, para mostrar quem é que está mandando no Brasil. Quem é que dá as cartas no Brasil. Com o Banco Central elevando os juros, a Selic já está 13,75 e ele anunciou que vai aumentar mais. Olha aí o recorte do jornal de novo. Não tem saída, gente. É crise na certa. Juro alto amarra tudo. Amarra, as empresas não aguentam. Quando a Selic sobe, todas as taxas de juros de mercado sobem. E o país paralisa, principalmente porque aqui no Brasil, junto com esses juros extorsivos, o Banco Central enxuga, aceita que os bancos depositem a sua sobra de caixa. Que é essa sobra de caixa? É o nosso dinheiro, dinheiro de toda a sociedade, das pessoas, das empresas e dos órgãos públicos, dinheiro que está depositado nos bancos e que deveria retornar para a sociedade a juro baixo para movimentar a economia. O que o Banco Central faz? Aceita o depósito dessa bolada de mais de 1 trilhão e remunera diariamente aos bancos, gerando escassez de moeda no mercado. Então, o Banco Central está aprofundando a crise, como declarou o próprio presidente. E quais as consequências disso para nós? O que está por trás disso no contexto das eleições? Qualquer um que for eleito encontrará o país em crise. E isso é o que justifica, entre aspas, a pauta de interesse do mercado. Tal como a crise fabricada pelo Banco Central ali no final do governo Dilma. Quando Temer chegou, o que ele falou? Tem uma crise, tem que aprovar PEC do teto.
tem que aprovar reforma trabalhista, tem que aprovar reforma da Previdência, entendeu? Então, toda a pauta que vocês observarem, contrária aos nossos interesses, contrária ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil, as privatizações insanas, os cortes de gastos, tudo isso tem sido aprovado sob justificativa da crise. Estão armando novamente essa cama para que os eleitos encontrem essa cama pronta para justificar as contrarreformas, as privatizações, os cortes e sacrifícios sociais. E os candidatos principais não estão falando nisso. Por isso, é muito importante que a gente divulgue. A Auditoria Cidadã tem feito a sua parte. Candidatos e candidatas precisam se manifestar sobre os principais eixos que sustentam o modelo econômico que atua no Brasil. Eu tenho escrito uma série de artigos que estão sendo publicados pelo jornal Extra Classe. Brasil, eleições e modelo econômico. Eleições e modelo tributário injusto e regressivo. Eleições e política monetária suicida. Eleições e o sistema da dívida. O próximo vai ser eleições e o modelo primário de mineração e agronegócio voltado para exportação. Ambos predatórios, tá? E que estão explorando o povo brasileiro. Então, gente, o primeiro ponto dessa análise de conjuntura que eu queria deixar aqui é essa questão do momento eleitoral que nós vivemos e da necessidade de divulgar o questionário, cobrar que candidatos do Brasil inteiro, não só a presidência, a governador, ao cargo de governador, deputado federal, estadual, senador e senadora, tá? Então, contamos com vocês aí para essa divulgação, porque se não enfrentar esses eixos que sustentam o modelo econômico, as medidas adotadas vão ser periféricas e pouco duradouras, né? O Brasil, gente, está num momento gravíssimo, né? Nós estamos descendo a ladeira no ranking internacional, oscilando aí entre 13ª e 12ª posição, perdendo patrimônio estratégico e lucrativo, com essa política monetária suicida praticada pelo Banco Central, como eu falei, com juro alto e remuneração diária aos bancos, principalmente, né, entre outros mecanismos, privilégio do sistema da dívida, primarização da economia e aumento do dano ambiental de forma assustadora, desemprego, fome, uma verdadeira barbárie. O Brasil voltou ao mapa da fome. Gente, olha que escândalo. O agronegócio fazendo propaganda diária nas grandes redes, que estão batendo recorde recorde de safra, recorde de lucro, recorde de exportação, e o Brasil voltou ao mapa da fome. População de rua se multiplicando a olhos vistos, desmonte da estrutura do Estado, com o que já está acontecendo, né? E com a contra-reforma administrativa aí querendo desmontar mais ainda. E vocês já viram que tanto Lula como Bolsonaro, nas suas entrevistas, falaram que tem que fazer essa reforma administrativa. Então, no meio dessa desgraça toda, lucro recorde dos bancos e grandes corporações. Como assim? Como os bancos e grandes corporações estão batendo recorde de lucro se a economia não está crescendo? De onde vem esse lucro? Vem da exploração do povo e exploração das nossas riquezas naturais. Tá? Nossa tarefa é identificar o que separa a realidade de abundância que existe no Brasil desse cenário de escassez e desgraça em que vive a maioria do povo brasileiro. E o que separa é o modelo econômico, sustentado por esses 4 eixos que eu falei,
que são, inclusive, o tema dos artigos que o Extra Classe está publicando. Tem um texto recente também, Por que a economia brasileira está estagnada, apesar de nossas imensas potencialidades? É um texto do Grupo de Análise de Conjuntura da CNBB, do qual eu faço parte também. O link está aí, depois vocês podem acessar, porque o tempo aqui é bem curto. Bom, o principal eixo que está sustentando esse modelo econômico é o sistema da dívida, que a dívida não é uma coisa isolada, né? Ela funciona como um sistema de várias engrenagens, como a gente tem falado em várias ocasiões com vocês. E funciona às avessas. Em vez da dívida ser uma coisa boa, garantir recursos para investimentos de interesse social, ela funciona às avessas. Não é como um contínuo ralo de recursos públicos, sacrificando tanto o orçamento federal como de estados e municípios. Tá? A principal característica desse sistema é a ausência de contrapartida da dívida. Só isso aí, gente, já é uma ilegitimidade brutal. Como é que a gente tem uma dívida que não está servindo para investimentos? Como já declarou até o TCU, não é? A centralidade do sistema da dívida é incontestável. Quem ainda não percebeu, a dívida está por trás das contrarreformas, das privatizações, do teto e contingenciamento de gastos, além de consumir metade do orçamento federal e orçamento de estados e municípios. Como nós temos aqui grande parte de servidores públicos, olha esse comparativo de receitas e de despesas federais com gastos com a dívida e gastos com o pessoal. Há 2 décadas, gente, desde 2000 até 2022, tudo corrigido pelo IPCA. Olha o gasto com o pessoal, que a grande mídia fica falando, né, que nós somos responsáveis pelo rombo das contas públicas. Olha lá o gasto com o pessoal, aquela reta azul, uma reta praticamente constante há 2 décadas. Tá? Olha o gasto com a dívida. Primeiro que é um gasto muitas vezes maior do que o gasto com o pessoal. Enquanto o gasto com o pessoal está ali muito abaixo dos 400 bilhões, o gasto com a dívida superou o trilhão em todos os anos. Né? E, como eu falei no início, valores atualizados pelo IPCA, todos 2, para a gente comparar dados constantes. Né? Então, está na cara que o problema está no gasto com juro da dívida. E esse gasto, vocês estão vendo os picos aí que dão saltos? Esses saltos coincidem com a fabricação de crises. Tá? O lucro dos bancos disparando em meio à desgraça social. Tá? Em 2021, gente, ano passado, em um ano, os bancos lucraram 132 bilhões. Isso sem contar o que eles deduzem do lucro, que são as chamadas provisões. Olha aí, mesmo nos anos em que aparentemente há uma queda no lucro, a provisão dispara, e essa provisão ela é retirada do lucro. E vocês sabem, eles fazem essa provisão para inadimplência, mas essa inadimplência ela é uma piada, porque com juro alto aqui no Brasil, as pessoas pagam a mesma dívida várias vezes. Então, o que eles chamam de inadimplência não é inadimplência, tá? O gasto com a dívida quase dobrou nesses anos do governo Bolsonaro. Tem um artigo, o link está aí do lado, que tem todo o detalhamento. O gráfico mostra isso, gente. O gasto com a dívida em 2021 chegou a 50,78%, 1.960 trilhão. Tá? Gasto com dívida sem contrapartida em investimento social. E é muito grave, gente, porque muita gente ataca esse gráfico da auditoria. Até economistas que se dizem de esquerda falam, esse gráfico da auditoria inclui rolagem. Gente, rolagem?
rolagem seria pagamento de dívida com dívida. Isso é uma falácia. O que está aí nesse gráfico, na verdade, é juro maquiado de amortização, pagamento de dívida com dinheiro de outras fontes que não tem nada a ver com rolagem. Tudo isso está explicado aí no artigo e nessas telas aqui seguintes, tá? O governo tem feito uma manobra para falar que a dívida está financiando investimentos sociais desde a pandemia. Nós levantamos os dados desde 2014, que foi o ano em que paramos de produzir superávit primário. Tem muita gente que fala isso também. Brasil parou de fazer superávit primário, então é claro que a dívida está financiando gastos sociais. Não está, não. Primeiro, porque o cálculo do superávit primário feito aqui no Brasil é um cálculo indicado pelo FMI que deixa várias receitas fora desse cálculo. Quando a gente faz um cálculo honesto, nós temos tido superávit, sim. Tá? E olha o que está acontecendo. O que o governo faz? Usa receitas de outras fontes do orçamento que poderiam ser usadas para gastos sociais, no valor de 2 trilhões e 100, e paga dívida com essas receitas. Tá? Quer dizer, essas receitas não têm nada a ver com a emissão de dívida, são outras fontes. O governo pega essas receitas e paga dívida. E depois emite dívida, 1 trilhão a menos, e paga gastos sociais. E fica fazendo o discurso só desse outro lado aí, de que a dívida está financiando gastos sociais. Mas quando a gente faz esse encontro de contas aí que vocês estão vendo, olha aí, o que na verdade está acontecendo? Gastos sociais é que estão sendo dinheiro de fontes que poderiam financiar gastos sociais, é que estão financiando a dívida. Tá? A dívida está subtraindo dinheiro que poderia ser destinado a gastos sociais e não financiando gastos sociais, como diz setores do governo e setores da grande mídia. Tá? Isso aí vocês precisam estar com essa informação na ponta da língua, porque quando vier alguém atacando o gráfico da auditoria, dizendo que a dívida financia gasto social, olha aí, vocês têm que responder essa manobra, tá? Vocês que estão aqui no coletivo da Auditoria Cidadã têm que saber disso. E mais, para identificar essa manobra, a gente só identifica com o procedimento de auditoria. Então, vocês estão vendo por que precisamos de auditoria? Senão a gente embarca nesses discursos falaciosos, construídos por meio de manobras e mentiras, de que a dívida estaria financiando o gasto social. Aí tem uma explicação sobre a falácia da rolagem que eu já falei. Quanto mais falamos, mais devemos, gente. Esses dados aí, ano a ano, mostram as amortizações gigantes contabilizadas no sistema oficial, no CIAF. Se nós estivéssemos amortizando essa bolada, é claro que a dívida já teria sido paga. Isso não é amortização. E também não é rolagem, não. Tá? Como dizem aí os liberais. Grande parte do que está aí dentro de amortização são juros. Grande parte dos juros estão sendo maquiados e contabilizados como se fosse amortização. Tá? Essa verdadeira fraude contábil está sendo perpetuada aí, ó, há décadas e ninguém faz nada. Tá? O próprio Tribunal de Contas já afirmou que a dívida não serviu para investimentos no Brasil. Ora, se ela não tem servido para investimento, para que ela tem servido? Tem palestra, texto, vídeo sobre isso. Nós temos provado que a dívida tem sido gerada por mecanismos financeiros. Transformação de dívidas privadas em dívida pública, transformação de dívida externa irregular, suspeita de prescrição, juros elevados, juros sobre juros, essa manobra da contabilização de juro como amortização, mecanismos operados pelo Banco Central, como a contabilização, como o swap cambial, a remuneração da sobra de caixa,
os seus prejuízos e, mais recentemente, o esquema de securitização. Tá? Os juros altos, gente, são o principal fator de crescimento da dívida. Essa tabela aí, ó, vocês não preocupem em ler esses números agora, não. Tem um link aí que encaminha para um artigo que explica essa tabela. Essa tabela é importante porque ela mostra que o volume de juros supera o estoque da dívida líquida. Esse gráfico retrata isso melhor. Olha a linha azul. É o estoque da dívida líquida do setor público. Olha a linha vermelha. É o estoque de juros nominais acumulados. Gente, olha aí. O juro acumulado supera o estoque da dívida líquida. O que significa isso? É uma dívida de juros sobre juros. E isso aí que superou significa o sacrifício social para pagar esses juros. Tá? Por causa disso, gente, que nós lançamos a campanha pelo limite do juro. A farra dos juros no Brasil é o maior câncer da nossa economia e precisa ser extirpado. O Banco Central está enterrando a economia brasileira e sacrificando as pessoas. Já elevou a Selic para 3,75, anuncia nova alta. As famílias brasileiras, 78% estão endividadas. E 4 em cada 10, olha aí, não consegue pagar suas contas. Claro, paga a mesma dívida várias vezes, não é? E quem é que decide esses juros? Tem artigo lá na página da auditoria, reuniões secretas, trimestrais do Banco Central com banqueiros. Eles é que definem a taxa de juros. E o Brasil, em vez de garantir vida digna para as pessoas, joga as pessoas no desespero com essa dívida e caminha não, né? Já é paraíso de rentista. Com esse aumento de 13,75, o Banco Central, gente, fica alegando que precisaria subir juro para conter a inflação. Mentira! A inflação no Brasil decorre do aumento de preços administrados pelo próprio governo, principalmente aumento de combustível e aumento de alimentos, não é? Por erros de política agrícola e agrária que privilegia o grande negócio e por erro da política de preço de paridade de importação aplicada pela Petrobras. Petrobras aplica o preço como se nós estivéssemos importando tudo que consumimos aqui. Esse PPI, preço de paridade de importação, foi colocado lá durante o governo Temer. O golpista colocou isso lá na Petrobras. E não tem lei que respalde isso. Isso pode ser tirado por uma medida administrativa. E está lá, ninguém mexe. Tá? E para não incomodar os grandes acionistas da Petrobras, o Supremo decidiu aí uma compensação com a dívida dos estados. Eu vou falar nisso daqui a pouco. O Banco Central enterra a economia brasileira, porque a cada 1% de aumento na Selic, e ele já aumentou praticamente 12%, nós temos a cada 1% um aumento de 34,9 bilhões de gasto com juros da dívida, a cada 1%. Olha aí a tabelinha do próprio Banco Central. 34,9 bilhões a mais de gasto. Então, isso aí, gente, todos os servidores, dirigentes de entidades que estão aqui na luta da campanha salarial precisam usar esse dado. Tá? O Fonasef, inclusive, colocou esse dado na carta aberta que eles fizeram. Importantíssimo. Por quê? O problema do Brasil não é falta de dinheiro.
Multiplica aí 12% que aumentou a Selic por 34,9%. Nós estamos falando de mais de 400 bilhões a mais de juros, sem justificativa econômica alguma, porque esse aumento da Selic está baseado em mentira de que precisa subir juro para reduzir a inflação. Subir juro vai diminuir o preço da gasolina? Claro que não. Subir juro vai diminuir o preço dos alimentos? É evidente que não. E subir juros só vai aumentar a transferência de dinheiro público para o rentismo, tá? Por isso, a Auditoria Cidadã lançou a campanha para limitar o juro no Brasil, junto com várias entidades que estão aqui, junto com o Observatório de Finanças e Economia de Francisco e Clara. O site está aí anunciado, não é? Com várias notícias do que está acontecendo, com explicações, por que nós precisamos limitar o juro no Brasil. Nós protocolamos na Câmara e no Senado uma proposta legislativa para limitar o juro no Brasil, tanto na Câmara como no Senado. No Senado, na Câmara, já virou projeto de lei complementar, PLP 104 de 2022. E tem uma enquete aberta lá na Câmara dos Deputados que vocês todos podem votar e divulgar nas suas entidades, nos seus grupos de WhatsApp. Por quê? Parlamentares acessam isso aí. Nós queremos diminuir os juros no Brasil. Temos que mostrar para eles que queremos, não é? Então, votar nessa enquete. Precisamos também pressionar os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação. Basta um clique, gente, para enviar carta aos parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação. Nessa carta, nós estamos alertando que não concordamos com uma pensação que foi proposta lá e que foi feita, infelizmente, porque essa pensação está sendo feita com projetos de lei que querem o limite dos juros ao dobro da Selic, e ponto final. O nosso não é assim. O nosso quer o limite de juro a 12% ao ano. 12%. Ou o dobro da Selic, mas o dobro da Selic não pode ultrapassar 12%. Olha a grande diferença. Agora, por exemplo, se passar um desses outros projetos, o dobro da Selic dá 27% de juros. Olha que abuso. O nosso projeto, o limite é 12%, não pode passar de 12%. 12% é o teto, tem que ser de 12% para baixo. Né? E também no nosso projeto, a gente exige o fim da remuneração da sobra de caixa dos bancos, porque se não parar com essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, o juro não vai cair. Tá? O relator desse PLP 104 de 2022 é o deputado Júlio César, do PSD do Piauí. Tá? Nós vamos ter que pressioná-lo para que o relatório dele proponha a aprovação desse projeto sem alterações. Tá? Esse projeto foi construído coletivamente, com assessoria jurídica, inclusive, e nós exigimos que ele seja aprovado como foi feito. Né? Então, vai ser muito importante que vocês ajudem também nessa ferramenta aí. Nós já preparamos a cartinha, quem não gostar da cartinha, a carta é modificável, e a entidade que puder divulgar isso também, gente, a enquete e esse envio de carta, vai nos ajudar muito. Outra iniciativa para limitar juro foi a produção do folheto. Vocês estão vendo que eu estou adiantando os pontos de pauta, né, gente? Porque a conjuntura é uma só. Então, eu já estou adiantando os pontos de pauta e depois do debate a gente vai deliberando. Fizemos esse folheto em atendimento a várias solicitações que recebemos de muitos de vocês. É um folheto de meia página A4,
Quem quiser imprimir para ajudar a divulgar, não é? Divulgar nos eventos, ou apoiar a auditoria cidadã para que a gente possa imprimir, nós temos que massificar o conhecimento dessa campanha, porque o povo, em geral, tem que conhecer essa campanha, e muita gente não tem acesso à internet ainda, né? Então, precisamos distribuir em eventos, nas rodoviárias, etc. Enquanto o Banco Central fica mentindo para a população e subindo o juro, levando o Brasil aí para o fracasso econômico, desemprego e tudo mais, olha aí os bancos brasileiros. Estão entre os mais rentáveis do mundo, enquanto o Brasil retorna ao mapa da fome. Gente, 4 bancos brasileiros estão entre os 10 mais lucrativos do planeta. 4. Como é possível isso? No momento em que o país retorna ao mapa da fome, e os principais candidatos não estão falando do sistema da dívida, não estão falando desse rombo que o sistema da dívida provoca e dá esse resultado aí, ó, o povo desempregado no mapa da fome e os bancos rachando de ganhar lucro, né? A Bolsa Banqueiro, que é o principal mecanismo responsável pela crise que nós vivemos desde 2014, provoca escassez de moeda, a elevação do juro, explosão da dívida e romba aos cofres públicos. Esse projeto de lei 3877, de autoria do senador Rogério Carvalho, do Sergipe, do PT de Sergipe, ele inclusive é candidato a governador do estado de Sergipe, foi aprovado. Olha a incoerência. Esse projeto do senador do PT tinha projeto da mesma natureza apresentado por Bolsonaro, apresentado por Temer, ou seja, até parece que essa Bolsa Banqueiro era a chave que o mercado queria para apoiar candidaturas, porque todos os partidos distintos estavam apoiando isso. É um escândalo, gente. O Banco Central tem sido um apêndice pesado para as contas públicas, tá? Olha aí o custo de financiamento do Banco Central pelo Tesouro. O Tesouro doa títulos da dívida ao Banco Central? Doa, gente, de graça. De 2010 para cá, doou 2,339 trilhões de títulos. 2,339 trilhões doados ao Banco Central. E, além de doar esses títulos, o Tesouro Nacional paga juros ao Banco Central sobre esses títulos. E o que o Banco Central faz com esses títulos e com esse juro que ele ganha de presente? Remunera a sobra de caixa dos bancos lá na Bolsa Banqueiro. Tem que acabar com isso. Na Europa, o banco que deposita dinheiro lá no Banco Central Europeu perde dinheiro. Aqui, o Banco Central está dando aí Selic diária para os bancos. Isso é insustentável. O rombo das contas públicas está no sistema da dívida. Precisamos de uma CPI do Banco Central. Essa ferramenta também ainda está ativa. Vocês podem pressionar por aí também. Outra mentira que é falada constantemente é que, se fizer auditoria, vai prejudicar quem tem CDB, quem tem aplicação. Gente, pelo amor de Deus, não caiam nessa. Tá? Os beneficiários da dívida interna são principalmente bancos nacionais e estrangeiros, outros estrangeiros que não são bancos, olha aí, 8% está na mão de estrangeiro, fora o que está ali na parte dos bancos nacionais e estrangeiros, seguradoras mais 3%, fundos de investimento 19%, fundos de previdência, inclusive a previdência privada vendida por bancos, não a previdência de trabalhadores,
o governo detém 4%, né, aquilo que fica ali na conta única do Tesouro, e os outros 5%. O Tesouro Direto, por exemplo, é 1% dentro daquele outros ali. E é claro que, se houver uma auditoria, serão preservados os fundos de trabalhadores. O que a gente vai excluir são os mecanismos operados pelo Banco Central, que estão aí nessa bolada dos 43%, dos 8%, dos 3% da seguradora, etc. Tá? Então, gente, é preciso fazer auditoria, porque a gente só sabe quem são os setores econômicos. Por que esse pessoal que fala que quem tem CDB vai ter prejuízo, por que eles não lutam para divulgar quem é que tem título da dívida? Até os Estados Unidos divulgam na mão de quem que estão os títulos da dívida norte-americana. Por que aqui é essa escuridão, né? O orçamento para o ano que vem reserva 56,65% para gasto com a dívida. Claro, com o juro disparando, prepare-se para o sacrifício social. Qualquer um que for eleito virá com a pauta da contra-reforma administrativa, contra-reforma da Previdência, não vai rever reforma trabalhista, coisa nenhuma, tá? Não vai rever teto de gasto, porque não tem jeito. Se não enfrentar os eixos que sustentam o modelo econômico, não tem saída. Tá? E no caso da dívida dos estados? Os estados estão na penúria, e mais ainda com a aprovação da redução da alíquota do ICMS. Absurdo! O que o Congresso fez? Para não incomodar os grandes bancos, os grandes rentistas e acionistas, o Congresso Nacional aprovou redução do ICMS. O problema não é o ICMS, o problema é a formação do preço do combustível lá pelo PPI insano da Petrobras. O problema é a formação do preço de energia por causa das privatizações. O problema é a elevadíssima taxa de juros. Mas o governo não quer incomodar a elite do mercado. Então, foram lá e mandaram para o Congresso, e o Congresso aprovou, porque os candidatos também não querem entrar nos eixos que sustentam o modelo econômico. Então, aprovou um paliativo, aprovou redução do ICMS. Só que o ICMS é a principal receita tributária dos entes federados, é a principal receita dos estados e do Distrito Federal, e também dos municípios, porque os estados são obrigados a repartir parte da arrecadação do ICMS com os municípios. Essa redução de alíquota está provocando um rombo no orçamento dos estados, que já estavam com problemas nas suas contas desde a crise fabricada de 2014. Isso é nítido na análise feita pelo Observatório de Finanças, lá da CBJP. Então, diante desse rombo, os estados começaram a entrar com ações no Supremo, porque o Congresso votou a lei, virou lei a redução do ICMS, eles estão perdendo receita, eles entraram no Supremo. E o Supremo tem dado liminares, permitindo compensações. Tá? Então, o Estado, o que o Estado vai fazer? Aquela queda de arrecadação que ele vai ter, ele vai poder abater lá no estoque da dívida dele. Tá? Agora, como é que ficam os estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal? Que de recuperação não tem nada, né? Quem ainda não estudou, estuda aí o texto que a Editoria Cidadã preparou, a ameaça do regime de recuperação fiscal que está aí. Tá?
nós precisamos, quando eu abri o debate, esse é um dos pontos que principalmente pessoas aí dos núcleos e de entidades estaduais precisam refletir, não é? Sobre essa compensação, sobre esse sacrifício aos estados e essa proteção aos grandes acionistas, não é? Em relação aos estados também, recentemente nós publicamos 2 notas técnicas, tá? As notas técnicas sobre a dívida do estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, tá? Os links estão aí e estamos também tentando preparar uma sobre o Rio Grande do Sul, tá? Mas precisamos da ajuda aí dos amigos e amigas do Rio Grande do Sul. Lá tem uma campanha muito importante, tem uma campanha muito importante no Rio Grande do Sul sobre essa conta está paga, tá? O link está, inclusive, aí na convocatória da pauta da reunião. O grande capital, gente, já não quer mais apenas esses juros gigantes da dívida pública federal, estadual, dos estados. Tá? Eles querem se apropriar diretamente da arrecadação tributária através da securitização. A securitização funciona como um consignado de recurso público. Os contribuintes pagam o tributo na rede bancária e o dinheiro não cai no tesouro, cai numa conta vinculada ao esquema. E dessa conta já vaza por fora do orçamento para os investidores privilegiados. Tem esse artigo aí, a julgada contábil da securitização, quem ainda não leu, leia, porque ele elucida, né, como é o desvio de dinheiro de arrecadação tributária para esse esquema que provoca vários danos aos cofres públicos, né? Nós temos dinheiro em caixa, gente. O problema do Brasil não é dinheiro. Nós temos dinheiro na conta única do Tesouro, no caixa do Banco Central, em reservas, mas tudo isso está reservado única e exclusivamente para o sistema da dívida, tá? Enquanto o país está aí na penúria, né? Por isso, nossa luta é a luta pela auditoria da dívida, com participação social, não é? E repetimos, se não enfrentarmos o modelo econômico que aprofunda as desigualdades, gera crescente dano ambiental, impede o nosso desenvolvimento, além de produzir crises, o atraso socioeconômico está aí, não é? Levando-nos ao avesso do que poderíamos ser. Por isso, gente, é urgente organizar e aumentar a mobilização social para construir outro modelo. Para isso, as pessoas têm que conhecer aqueles 4 eixos do modelo econômico, tá? Principalmente o sistema da dívida e a política monetária suicida, né? Para criar essa mobilização social consciente. Aguardamos todos vocês aí, contamos com vocês para ajudar a divulgar essa campanha pelo limite dos juros, inclusive tem pontos aí para a gente deliberar nessa reunião. Eu preciso ver se as entidades... Está aqui, ó, nós temos que deliberar sobre a participação de vocês nos vídeos, que a gente fez exemplo, gente, para vocês verem que a Auditoria Cidadã realmente é um movimento coletivo. A Anfip, a Fundação Anfip, por exemplo, nos cedem a plataforma para o nosso curso à distância, que, aliás, está com as inscrições abertas. Então, é uma parceria importantíssima. A FENG, que eu vou falar para o Maurício dar um bom dia aqui para nós,
abriga a sede do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã, é uma parceria também de longa data. Bem-vindo, Maurício. Seu microfone está fechado. É isso mesmo. Nós estamos sempre dando todo o apoio à Auditoria Cidadã da Dívida há muito tempo. Nós, inclusive, já participamos da turma de formação da Auditoria Cidadã, que recomendo a todos que não fizeram que participem. É outra visão, a economia do Brasil e do mundo e a sua experiência internacional. Para nós foi muito gratificante. Um abraço a todos. Muito grata, Maurício, por falar, né, do curso também. Olha, gente, as inscrições do curso estão abertas. É muito importante, quem ainda não fez, que faça, porque, como o Maurício falou, os depoimentos que a gente recebe, é um curso à distância, rápido, de poucas semanas, e os depoimentos são impressionantes. As pessoas saem falando, olha, enxerguei uma porção de coisas que eu não enxergava, fiz uma porção de conexões que eu antes não fazia, coisas até que eu sabia, mas que eu não fazia conexão entre uma coisa e outra. E uma forma das entidades, as diversas que já estão aqui conosco, de apoiar a auditoria cidadã, é financiar vagas para seus associados, para seus funcionários. Gente, o pessoal que trabalha nos sindicatos, nas associações, se eles forem mais conscientes da conjuntura do país, eles vão realizar o trabalho deles de outra forma. Entendeu? Eles vão se sentir parte do processo. É aquela velha história da pessoa que está ali simplesmente eu estou colocando um tijolo. E o outro que tem a consciência, não, estou construindo uma catedral. Né? É esse salto, né, que a gente pode fazer com as pessoas que colaboram conosco também. Né? A Auditoria Cidadã tem disponibilizado vagas para os núcleos também. Os núcleos podem indicar vaga gratuita para parceiros. E quem pode pagar, a contribuição que a gente pede lá, que é uma contribuição muito pequena, né, para um curso com o conteúdo que tem, pode também efetuar a contribuição, ou pode parcelar, e etc. Tá? Eu aproveito para adiantar aqui a propaganda do curso, já que tanto a Nilza como o Maurício lembraram disso. Eu não quero atrasar para começar